É dia de Inter lá no Rio de Janeiro, jogo decisivo contra o Fluminense às 5h30 da tarde. E nesse vídeo a gente traz o nosso pré-jogo. Tudo que você precisa saber do duelo de logo mais, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A briga do Inter contra o rebaixamento, o desdém do Fluminense em relação ao Internacional, chamando o Colorado de freguês. A gente também traz informações importantes do time do Internacional e a grande dúvida sobre o esquema de Ramon Dias. Qual a probabilidade? A gente vai falar sobre isso, o nosso palpite na KTO, a polêmica no apito e o adversário do Internacional, que também tem informações importantes direto do Rio de Janeiro para a gente trazer nesse conteúdo a partir de agora. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO pra brincar, pra se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade em kto.bet.br. E eu quero dar umas diquinhas aqui, tá? O ambos marcam nesse jogo tá bem interessante. 1.97, tá pagando quase 2 lá na KTO, ambos marcam entre Inter e Fluminense. Eu vou abraçar esse ambos marcam. O empate também tá me interessando, 3.45 o empate. Se tu fizer uma acumuladinha, empate 3.45, ambos marcam 1.97, quase 2, já tá dando 4.40, tá? Mas tem a aba chutes a gol, que também me interessa. Eu botaria um chute a gol do Canóbio, que é um jogador que contra o Inter sempre marca gols, mas pelo menos arrisca, tá? Então eu iria nesse chute a gol do Canóbio, que tá 1.90, já dá uma odd 8.5 com empate, ambos marcam. Mas eu também botaria um chute a gol do Carboneiro, que tá uma odd 2.32. Então 2.32 do chute a gol do Carboneiro, pelo menos um chute a gol do Canóbio, que tá 1.90, o empate 3.45 e o ambos marcam 1.97, isso tudo dá uma odd 19. Se eu botar 5 pila, vai estar dando lá na KTO com 5 pila, odd 19, deixa eu ver aqui, cara, tá dando 95 de ganho, tá? Então aproveita, faz o teu registro se tu não tem ainda lá na KTO, o link tá no primeiro comentário fixado para tu entrar ali com o meu link, te registra pelo meu link que dá uma força enorme aqui pro canal e vai brincar, lembrando, com responsabilidade lá no site da KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua também, e tem chance extra rolando também nessa rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro, tá? Gente, vamos lá! 5h30 da tarde lá no Maracanã, a bola rola para Fluminense e Inter, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional não vive uma situação tranquila na tabela de classificação do Brasileirão, é 14º com 35 pontos, está a 4 pontos do Vitória da Bahia, que é o primeiro time dentro do Z4, tem 31, o primeiro time fora é o Santos, também tem 31 pontos, enquanto o Fluminense tem 41, tem 6 pontos a mais do que o Inter. É verdade que não são muitos pontos, são 2 jogos para o Inter tirar, por exemplo, de diferença para o Fluminense, mas o Fluminense é 7º colocado com 41 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Lembrando, tá? O Inter de olho nos 2 jogos das 4 horas da tarde. Vitória e Corinthians, lá no Barradão, em Salvador, e Atlético Mineiro, que é o primeiro time atrás do Inter, tem 33, se ganhar do Ceará em casa, vai a 36, e se o Inter perder, pode ultrapassar o Internacional. Então o Inter de olho, o Galo ainda tem um jogo a menos no Campeonato Brasileiro em relação ao Inter, o Inter tinha um jogo a menos e cumpriu e acabou perdendo para o Bahia agora no meio de semana, então o Inter tem que ficar bastante atento em relação à tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, tá? Bom, em relação ao time do Inter, fora, Rocher segue se recuperando da cirurgia na mão, Vitão com um estiramento ligamentar no joelho, Aguirre, que teve uma lesão no pé, lá contra o Mirassol, Alan Rodrigues, que tá com uma lesão muscular na posterior da coxa, o Richard tá em retreinamento depois que teve uma lesão no quadril, mas tá próximo de voltar, o Bernabei, que tá suspenso, levou o 3º amarelo contra o Bahia, e o garoto Alisson, que entrou na vaga do Bernabei no segundo tempo lá em Salvador e acabou sendo expulso, são os desfalques do Inter para o jogo de logo mais contra o Fluminense.
Quem que tá voltando? O Carboneiro de suspensão e o Alan Patrick, que tá voltando de uma lombalgia, tá recuperado, vai pro jogo, será titular no Internacional. Tem outras novidades, o goleiro Cauã Jesus foi relacionado, muito mais porque o Inter não voltou para Porto Alegre, né? Ficou, depois do jogo em Salvador, foi direto pro Rio, treinou quinta e sexta, então precisava de um terceiro goleiro para completar o grupo nos treinamentos, mas o Cauã Jesus deve ser cortado ali da lista de relacionados, deve ser cortado do banco de reservas. O garoto Pablo, lateral esquerdo, porque o Inter não vai ter nenhum lateral esquerdo de origem por conta do Bernabé e do Alisson estarem suspensos. O Vitor Gabriel deve ser o lateral esquerdo do Inter hoje, então subiu o garoto Pablo do Sub-20 para estar com o grupo. E o Pedro Cauã, mais um zagueiro, justamente porque o Vitor Gabriel, que é zagueiro, mas pode desempenhar a função de lateral esquerdo, vai estar ocupando a vaga de lateral esquerdo, vai precisar de mais uma opção, o Ramon Dias, para a zaga, então o Pedro Cauã, também do Sub-20, foi relacionado. Tem duas possibilidades de times do Internacional para o jogo de hoje, tá? Uma com 3 zagueiros e uma no esquema 4-3-1-2. Isso ainda é uma dúvida que ainda não está confirmado, ainda não vazou nenhuma informação sobre o sistema que o Inter vai utilizar no jogo de hoje contra o Fluminense, mas a tendência é com 3 zagueiros. E aí teria Ivan no gol, Cleiton Sampaio na vaga do Vitão, Mercado e Juninho, Alan Benítez ou Bruno Gomes na ala direita, o Vitor Gabriel na ala esquerda, Luiz Otávio e Thiago Maia, dupla de volantes, Alan Patrick como um meia, que vira falso 9, e lá na frente Carboneiro e Vitinho. O outro time, no 4-3-1-2, teria Ivan no gol, Alan Benítez ou Bruno Henrique, porque se jogar o Alan Benítez vai ser o Bruno Gomes no meio, se jogar o Bruno Gomes, aí o Bruno Henrique entra na vaga do Alan Benítez e aparece lá no meio no trio de volantes. Então, Ivan, Alan Benítez ou Bruno Henrique, Mercado e Juninho a zaga e o Vitor Gabriel na lateral esquerda. Luiz Otávio, Thiago Maia e Bruno Gomes, Alan Patrick e na frente Carboneiro e Vitinho. Essa é a grande dúvida, qual vai ser o sistema adotado pelo Ramon Dias. Gente, o clima lá no Rio de Janeiro é de um Fluminense que perdeu o clássico pro Vasco por 2-0 na última rodada do Campeonato Brasileiro, lá na segunda-feira passada, precisa voltar a vencer com o Zubeldia para brigar ainda mais por uma vaga na próxima Libertadores da América. Esse é o grande objetivo do Fluminense nessa reta final de temporada. Tem as semifinais contra o Vasco da Copa do Brasil, mas elas serão somente depois do Campeonato Brasileiro, então o Fluminense vai normalmente com força máxima, porém lá no Rio de Janeiro estão tratando o Inter como freguês do Fluminense, tá? Manchetes de jornal, do jornal O Dia, O Globo, enfim, todos tratando o Fluminense, como favorito e ganhar de um freguês recente, que eles estão tratando o Internacional dessa forma, para voltar a subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Claro, muito por conta daquela semifinal da Libertadores de 23 e o Fluminense que eliminou o Inter na Copa do Brasil nas oitavas de final nessa temporada lá no mês de agosto. É dessa forma que estão tratando o Inter e é dessa forma que o Inter se colocou nos últimos anos, né? Infelizmente, porque vamos lá, em história, tamanho, títulos, o Inter é muito maior do que o Fluminense, todo mundo sabe disso. Mas o pessoal por lá tá tratando o Inter dessa forma pelo histórico recente dos confrontos. E o Vitor Lessa, principal setorista de Fluminense, conversa agora com a gente aqui no canal para falar um pouco mais sobre esse adversário do Internacional. Fala, meu amigo Lucas Dias, um prazer falar com você e com a sua audiência sobre esse Fluminense que enfrenta o Internacional hoje, à tarde e noite, aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. Um Fluminense que chega também sob desconfiança. Não por acaso, a gente vai ter novamente um público baixo no Maracanã. Só para vocês terem noção, até ontem apenas 10 mil ingressos, mais ou menos, agora já deve estar um pouco mais, foram vendidos para esse confronto. Já tinha sido assim também para o clássico contra o Vasco, o jogo contra o Juventude também não teve muita gente. É uma torcida que realmente não está com aquela sinergia com o time. Muito pelas trocas que aconteceram recentemente. A gente lembra que o Renato Gaúcho deixou o comando do time por iniciativa própria, pediu demissão depois da eliminação para o Lanús aqui no Maracanã na Copa Sul-Americana. Chegou o Zubeldia e não mudou tanto assim o panorama, porque essa desconfiança ela já vem de antes. A insatisfação do torcedor em relação à escolha de algumas peças, a insistência em relação a alguns jogadores. O assunto de momento, acho que dá para dizer aqui, é Germancano, o artilheiro do Fluminense, goleador desde 2023, desde 2022, né? 22, 23. Ano passado já teve um ano muito difícil por conta de lesões. Esse ano, por mais que ainda seja o artilheiro do time,
também não está, ainda assim não está bem tecnicamente, não vem fazendo bons jogos e vem sendo muito contestado por parte do torcedor. O Zubeldia, também argentino, está apostando que pode recuperar Germancano e por isso tem insistido nele como titular. Para o jogo de hoje contra o Inter, há uma dúvida se ele começa jogando ou se John Kennedy será titular, porque John Kennedy não que venha fazendo grandes atuações e muitos gols também, mas vem entrando bem, é mais jovem, está com mais disposição e por isso há uma cobrança para que ele inicie o confronto. Vamos ver, vamos aguardar para ver se vai acontecer. O que eu apurei ontem é que existiam as duas possibilidades, porque os dois foram testados. O Fluminense tem um desfalque do time titular, que é o Freitas, o zagueiro Freitas, canhoto pela esquerda. Também outro jogador que volta e meia contestado, está suspenso e com isso deve jogar o Ignacio. No mais, o Fluminense deve ser basicamente o mesmo dos últimos jogos, com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, Canóbio, Serna, Germancano ou John Kennedy. O Lúcio Acosta vem sendo o principal jogador desde que o Zubeldia chegou. Meia, baixinho, muito habilidoso, de muita chegada na frente, aproximação com os atacantes. Ele ficou fora de alguns treinamentos durante ali a data FIFA, voltou contra o Mirassol, Juventude, perdão, e não fez um bom jogo. Perdão, estou confundindo aqui os jogos. Ele voltou contra o Vasco. Tinha uma dúvida se ele jogaria contra o Vasco ou não, o clássico. Aí ele ficou a semana inteira sem treinar, praticamente. Volta contra o Vasco e não joga bem. Mas ali também ninguém joga bem. Essa que é a realidade, né? Então o Zubeldia depende muito dele para fazer o time funcionar. Quem também está voltando é Paulo Henrique Ganso. Ontem ele treinou forte, trabalhou normalmente no CT. Não sei se ele vai ser relacionado, ainda não dá para saber, mas existe uma chance. E o Nonato também. O Nonato tem até mais chance do que ele. Os dois estavam fora, estavam lesionados, estavam em transição. Essa semana evoluíram bastante, então tem uma chance ali de Paulo Henrique Ganso voltar a ser relacionado, assim como o Nonato. São duas peças importantes, porque o Zubeldia, quando não pode contar com a Costa, tem o Lima como substituto para fazer essa função de 10. E o Lima não é lá esse jogador, né, com essas características, né, muito habilidoso. Banco de reservas também muito contestado. Soteldo vem entrando muito mal. Aliás, até agora, umas contratações mais bizarras do Fluminense. Não fez absolutamente nada o Soteldo com a camisa do Fluminense. Keno também não vem jogando bem. O Zubeldia está com problema quando precisa mexer no time. Galera que vem do banco não tá contribuindo muito. O Santi Moreno, que é um reforço que o Fluminense pagou mais de 6 milhões de dólares nessa janela agora do meio do ano, também não disse a que veio. Inclusive não vem sendo nem utilizado pelo Zubeldia, jogou um jogo contra o Mirassol lá e foi muito mal. Então, assim, o Fluminense também é uma equipe que não passa confiança, é um time que oscila demais. Às vezes faz um jogo consistente, um jogo bom, chega na outra partida, não joga absolutamente nada, como foi contra o Vasco. O próprio Mirassol perdeu o jogo lá do nada, às vezes comete muitos erros infantis, erros bobos, que vem atrapalhando o campeonato do Fluminense, que vem impedindo o Fluminense de entrar nesse grupo dos 6 primeiros colocados. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Um abraço aí e até a próxima. Precisando, é só chamar mais tarde que vença o melhor no Maracanã. Aí então, gente, o Vitor Lessa, setorista do Fluminense, trouxe o time do Flu, os desfalques, todo o momento e ambiente dessa equipe treinada pelo Zubeldia, e é um jogo que também, dentro das 4 linhas, tem uma atenção pela arbitragem, tá? O Inter ficou incomodado com a escolha do árbitro, que será o Rafael Claus, árbitro FIFA do estado de São Paulo, que esteve diretamente ligado àquele vice-campeonato brasileiro do Inter em 2020, que terminou em 21. Vai ser auxiliado pelo Danilo Ricardo Simon Maniz de São Paulo, o Alex Zang Ribeiro de São Paulo e no VAR, Thiago Duarte Peixoto também do estado de São Paulo. Deixa teu palpite aqui nos comentários, vai lá na KTO, faz o teu registro e bora dar uma brincada. Volta depois do jogo, então deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, depois do jogo a gente traz a nossa análise aqui no canal.